tomando posse de si. Você está em presença de você mesmo? Você está encaixadinho no seu corpo? Você já tomou posse de si mesmo? Vamos bater um papo quântico da Gigi? Segunda a sexta, às 8h08 da manhã, Giselda Galvão, consultora. Vamos bater um papo sobre isso hoje? Bom dia para quem está entrando. Bom dia! Você já tomou posse de si verdadeiramente nessa realidade? Me conta aqui. Opa! Bom dia, bom dia. Nossa, que monte de gente linda entrando, que gostoso. Bom dia, meus amores. Você já tomou posse de si? Você está presente em si? Você está encaixado em você mesmo, seu corpo, sua vida? Você tomou posse da vida que você recebeu através desse corpo? Me conta aqui. Bom dia, Mércia. Bom dia, Belo Horizonte, minha cidade natal maravilhosa. Que gostoso. Gente, aí ó, as entidades já chegaram dando bom dia para todo mundo. Pode afastar todo mundo, por favor. Deixa, já falei de vocês. Já cutucaram meu nariz na hora. Gente, parece piada, né? Eu estava meio sumida, eles voltaram. Sumida nada, né? Que fica tudo aí, né? Orbitando. Nós estamos vivendo, né? Outras realidades simultaneamente, outras dimensões, e estão ali, tá tudo certo. Gente, eu tô fazendo um estudo muito bacana, que domingo agora vai ter conexão duplo quântico, né? Então, a Gigi já levanta de madrugada, bem de madrugadinha, antes do dia amanhecer, e já vai, porque na hora de dormir, eu bato um papo com o meu duplo, falo, ó, traz aí umas coisas bem legais aí, diferente, né? Umas coisas bem fresquinhas pra gente poder, na hora lá, entregar, né? E aí eu abri o olho de você umas 5 horas da manhã, nem era isso, umas 4h30, né? Abro o olho. Mas já vem assim, informações claríssimas. E uma coisa que falei, eu vou conversar com o pessoal hoje, uma coisa muito importante, sabe? Que a gente às vezes não tá percebendo, mas a gente não tomou muitas vezes posse da vida. Na grande maioria das vezes nós achamos que estamos vivendo, mas nós estamos com a mente aqui, ó, que mente. Nós estamos vivendo a vida pelo prisma da mente, onde a Matrix, né, a matriz de controle te controla completamente. Ela mente o tempo todo, né? Você olha a vida pela ilusão e não pela verdade dela em si. Então, me veio muito isso, sabe, hoje. É o exercício de tomar posse de si. Durante o curso de domingo, né, esse workshop do Conexão Duplo Quântico, eu vou trazer muita informação a esse respeito e outras coisas, como também vou facilitar, né? Vou curando, vou limpando os conteúdos, tudo que impede das pessoas terem esse contato mais profundo com elas mesmas. E com o duplo, né? Que a gente chama de duplo quântico. E esse nome pegou, né? O autor da ideia toda, né? Da teoria, o Jean-Pierre, odeia falar. Ele mesmo criou, depois ele descriou. Aí falou que não pode chamar de quântico, que não é quântico, é só duplo. Legal, mas vai fazer o quê? Já pegou, né? Ele é um cientista, né? E ele é muito preso à forma e estrutura. Ele tem uma visão muito rígida, né? Muito rígida da forma e da estrutura das coisas. É um homem de cálculos, né? Ele provou a teoria do duplo com cálculos matemáticos. O homem passou, acho que 14 anos da vida dele, só parava para dormir.
e não sei quantas horas por dia e fazendo cálculos e cálculos. Eu acho que a coisa não é brincadeira, né? Então ficou obcecado pela forma e estrutura. Isso é natural, né? A gente não tem nada contra, mas a gente tem que entender que tem que ter um equilíbrio, né? Então vamos manter o equilíbrio. Minha proposta de trazer clareza e essa conexão com uma reconexão, né, com o nosso duplo, é trazer consciência do que realmente é isso, o que é verdadeiro para cada um de nós, né, ali presentes, o que é verdadeiro para nós, né, e como nós podemos nos conectar com esse duplo. É lógico que existe um protocolo básico, importantíssimo, né? Para a gente poder entrar nesse contato mais profundo. Esse protocolo vai ser passado muito claramente. Só que tem outras coisas dentro da expansão de consciência que a gente percebe claramente que seria uma metodologia mesmo, né? A pessoa se perceber, se conhecer melhor, entender o processo dela para ela poder se conectar. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, ó, gente, para vocês se conectarem com o duplo quântico, sim, eu posso falar. Em 1 hora a gente mata o assunto. Mas não é só isso. É como que eu chego nesse estado. Como que eu chego nesse estado de consciência, essa condição. Como que eu chego nessa condição, por favor? Entende? Como que eu chego nessa condição? Que a gente vê, assim, as pessoas patinando muito inseguras consigo mesmas, internamente, uma insegurança interna. Poxa, será que eu realmente estou acessando? Se eu não estou e tudo. Então a gente vai fazer um processo nesse workshop para que cada um encontre seu ponto de equilíbrio, tenha mais clareza, né, de como encontrar esse caminho dessa conexão com esse duplo. E realmente, o que significa esse duplo, né? O que realmente ele representa no meu construto, né, de vida, de manifestação consciente? O que esse duplo significa? Então, assim, o workshop é uma proposta prática mesmo. O workshop vai ser prático, né? Da gente estar conversando, trazendo informação teórica, mas também liberando e vamos dizer assim, trazendo cura para tudo que nos impede de acessar essa consciência profunda, essa conexão. Porque, teoricamente, a mente que mente, ela traz toda a informação, tem muita informação. Porém, só a teoria, a mente teórica, não funciona. Existe algo mais profundo dentro de nós que precisa ser acessado. Entende? E a proposta do workshop é trazer todos os participantes a esse espaço comum, né? A um espaço de comunhão para poder fazer essa conexão. A pessoa ficar mais apta na hora que terminar, né, ao fim do workshop, que vai ficar gravado para a pessoa acessar quantas vezes ela quiser, quem comprar vai ter acesso, né? Para que ela continue esse caminho, porque isso é uma escolha diária. Se conectar com o duplo quântico é uma escolha diária, a cada minuto, a cada instante, né? Porque vai depender de toda essa forma de lidar com a sua vida, com a sua realidade, isso vai depender do seu dia a dia. Não adianta nada você ter um dia extremamente desarmônico, você ir brigando com todo mundo, doido, perdendo a cabeça para todos os lados, né? Criando dúvidas e entrando em frequências de medo, de pânico e tudo. Aí chega de noite, você quer encontrar com o duplo quântico. Difícil, né?
Né? Não tem como. Então a gente vai criar uma condição para que vocês possam perceber, experimentar. É uma experiência, não só uma informação, né? Não é só a parte teórica, é a parte de experimentar, de transformar o espaço de consciência, liberar o lixo, liberar um monte de coisa, né? Conceitos, definições, que a nossa mente é muita ilusão, né, gente? A gente tá mergulhado num mar de ilusão. Aí chega lá, nós vamos passar um dia, né? Muitas horas assim agradáveis, tendo essa experiência, essa oportunidade. E o interessante é que no workshop a pessoa vai ter possibilidade de tirar as suas dúvidas. Aí a pessoa pega e me manda um WhatsApp assim, entra assim: oi Giselda, tal, eu vi você falando do duplo quântico, como eu faço para entrar em contato com o meu duplo? Aí dá vontade de rir. Falei: é só isso que você quer? Vai lá, compra o workshop, você aprender um dia. Isso é um curso, gente. Isso não é um workshop mesmo. Não tem condição. Você faz assim, aí quer um curso exclusivo pelo WhatsApp só para ela? Não, tem a falta de noção das pessoas. Tem hora que dá vontade de ir, né? Haja duplo. Haja duplo. Ai, ai. E o quanto que a gente tá leve na vida, né? O tanto que a gente tá se divertindo com esse espaço, né? De uma pureza interna, uma pureza de ser mesmo, a nossa essência, né? Então, isso tudo nós vamos conversar domingo agora, dia 28, a conexão com o duplo quântico. E eu aguardo as inscrições, estou aguardando. Tem várias inscrições, mas estamos aguardando. Eu e o meu duplo. Vamos chamar, vamos ver, né, magneticamente, quantos duplos estão acessando aí, quantos duplos vão se apresentar, né? Para poder trazer esse serzinho aqui que está encarnado na 3D, essa consciência que está ocupando esse corpo aqui, essa consciência infinita que está ocupando esse corpo, né? O quanto que eu vou atrair magneticamente, o duplo vai atrair para que as pessoas possam participar. O que eu percebo é muita curiosidade e pouco comprometimento. Muita gente curiosinha, curiosidadezinhas, entende? Assim, o duplo, sabe? É o fast food e é a mercadoria de prateleira, de supermercado. Tá todo mundo viciado nisso. E isso traz um espaço de um infantilismo, né? De uma infantilidade consciencial gigantesca. Né? E aí quer ficar consciente, quer expandir consciência. Eu falo, uau, como pode melhorar? Se você não tem comprometimento e tudo, que é bravo, né? E aí a pessoa, aí todo mundo, um monte de gente me procura. Olha, do ano passado, do segundo semestre para cá, N pessoas querendo, não, porque você tem que fazer, né, um curso do duplo, que você tem que fazer. E aí a hora que eu faço, que eu lanço, aí eu fico olhando, você, cadê esse povo? Cadê? Lógico, aparecem pessoas que estão mais próximas, aparece, mas eu falo, mas cadê essa turma toda que tá aí? Ai, porque eu quero, porque eu escolho, porque você precisa fazer, precisa falar. Cadê? Cadê vocês? Hoje é terça-feira. O workshop é domingo. Vamos ver, até domingo, quem que aparece. E aí você olha, você fala assim, tá bom, né? Será que é só curiosidade mesmo? Parece, né? Gente, a coisa mais interessante dos meus atendimentos, grande parte, é muito comum, né?
eu estar ali durante o atendimento, coisas se apresentando, seres se apresentando, situações conscienciais de dimensões e tudo, né? É aquela apometria multidimensional, né? Que a gente chama de apometria quântica. É uma apometria multidimensional. E aí eu olho para tudo aquilo assim e eu percebo claramente que o duplo da pessoa que trouxe ela. Tem gente que chega para mim e fala assim, nossa, eu tava passando. Olha, eu entrei, eu não sou de assistir o Flávio Vale. Eu vi você falando lá do duplo quântico. Olha, gritou para mim. Isso me chamou. Isso veio assim, foi uma coisa que gritou dentro de mim. Tem um monte de gente que chega, olha, gente, já aconteceu comigo com relação ao raríssimo, né? Mas assim, aconteceu que eu me lembro mesmo nos últimos tempos com uma pessoa. Mas aquilo grita dentro de você. Algo, né? O duplo, ele tá trazendo para você. E muitas pessoas dizem para mim assim, nossa, eu pedi tanto. Eu orei, eu fiz tantas orações pedindo para Deus, para o universo, que me apresentasse um caminho, porque tá tão estranho. Eu olho as coisas, cada um fala uma coisa, tá tão confuso. E aí eu achei você. Você tem que fazer. Aí eu tô aqui, ó. Tô aqui fazendo essa live, esperando que mais pessoas despertem, sejam conectadas, né, pela essa energia, por essa atração magnética, né, essa energia magnética. Trazer, atrair magneticamente consciências, né? Consciências que possam estar escolhendo, surfar na onda, né? Entrar na embarcação para encontrar com o duplo quântico, de verdade. Que é a porta, né, gente? O duplo se apresenta nessa realidade como a porta de saída da Matrix. Vamos falar assim, objetivamente, não tô falando isso para vender curso para ninguém, tô sendo honestíssima com vocês. Foi a porta que eu encontrei que me deu uma das portas que mais me deu transformação pessoal, que me traz transformação de uma forma muito dinâmica e harmônica com aquilo que é que é verdadeiro para o meu universo pessoal. Cada um tem o seu universo pessoal, né? E foi a porta que se abriu, que quando eu vi, eu percebi o que realmente era, tá muito além de resgate. Que a gente fala nessa realidade, né? Ah, seremos resgatados? Não seremos resgatados? Né? Eu sempre falo que depende muito da política cósmica, e isso é real. Essa realidade tem, né, situações e peculiaridades muito interessantes. Mas eu vejo a porta que o duplo abre para cada um de nós, porque tudo no universo tem um duplo, né? O universo inteiro tem um duplo. Cada ser vivente no seu reino tem um duplo. Essa seria a reintegração para as redes neurais, assim, num estágio, vamos dizer, é uma libertação dos mundos de exílio, dos mundos prisionais, dos mundos de manifestação mais densos, aonde, por que eu falo mundos prisionais, mundos mais densos de realidade? Porque é a turma, vamos falar assim, que essas realidades foram corrompidas. Esses espaços, esse universo que nós estamos vivendo, ele foi corrompido.
segundo os especialistas, né, e quando ele foi criado, ele já foi criado de forma, né, ele foi corrompido. Eu costumo dizer que o simulador, o simulador desse universo ele foi hackeado, porque não tem condição. Independente daquilo que a gente coloque como consciência, como manifestação de um universo harmônico, não harmônico, gente, corrupção, nível de negatividade, corrupção, vamos dizer assim, de desconstrução, de maldade, é muito grande que tem. Existe uma possibilidade muito grande de que isso ocorra de uma forma muito livre e chega a ser grotesco. Então, o mais forte, aquele que desenvolveu maior tecnologia, aquele que tem mais armamentos, dita as regras para que os mais frágeis, né, tenham que obedecer para sobreviver. A cadeia alimentar, que não é só de alimento físico, ela é uma cadeia alimentar energética. Quando você olha para isso sem julgamento, mas você percebe isso e olha com toda tranquilidade, observa, né, dentro do seu ser tudo isso, quando você vê isso de forma imparcial, sem julgamento e tudo, você percebe que é uma experiência que saiu fora do controle, tem alguma coisa estranha nessa experiência. O princípio da vida, a essência, o princípio da vida é um princípio, eu vou usar uma palavra que está muito corrompida, mas amoroso. Não quer dizer que aceita tudo, que tudo pode, não é isso. Tem uma frequência agradável. É uma manifestação em si mesmo muito agradável. Então a gente pode dizer que existe um princípio amoroso. Falando com simplicidade, né? Eu prefiro falar assim. Então, assim, eu percebo quando a gente medita a respeito, quando a gente expande a nossa condição de percepção quando você está centrado, sabe aquele momento, aquele dia que você sente que você está equilibrado? O que é estar equilibrado? É estar no eixo, em si, você está no centro de você, nem para um lado nem para o outro, você está no centro. Você está reinando através desse corpo, com harmonia, com equilíbrio, com tranquilidade. Isso quem te traz é o duplo. Quando você começa a escolher, vamos dizer assim, fazer as escolhas, o caminho da sua vida, né? Como que você vai agir, o que você escolhe fazer, ser, ter, né? No mundo material também. São relações humanas, relações familiares mais saudáveis, você criar um espaço, por exemplo, de vida, sua casa, suas coisas, né? Sei lá, você quer ter uma fazenda de cultivo, não sei, qualquer coisa que você crie. Você pergunta assim, né? Qual que é a minha vocação? Como que eu faço para acessar a minha essência? Como que eu posso trazer a minha essência para o mundo? Porque no momento que eu trago a minha essência para o mundo, eu modifico o mundo, o universo. Essa realidade, ela é afetada pela nossa essência. E o que ocorre é que outras essências, vamos dizer assim, malévolas, elas interagem com essa realidade
nos induzindo a criar futuros malévolos. Porque quem cria a realidade somos nós, que estamos principalmente em corpo físico. E esses seres, eles nos induzem a fazer escolhas equivocadas, a trilhar caminhos que nos encolhem, que nos trazem para a mediocridade, para o espaço pequeno, restrito de si. A gente fica entrando em umas caixinhas pequenininhas, sabe aquelas caixinhas apertadinhas que a gente entra na vida, que a gente fala, você não consegue nem respirar, que você tá, sabe, enquadrado, às vezes num casamento infeliz, numa situação familiar, numa questão de sobrevivência, você se sente acuado por dívidas, por situações das mais diversas possíveis. E quando você está em contato, quando você desenvolve essa condição de comunicação sincera, verdadeira, que você está trabalhando, se trabalhando internamente, verdadeiramente, para acessar esse duplo com sinceridade, mesmo que às vezes você não esteja, né, ainda 100% conectado, mas você está trabalhando com a sua essência verdadeira, você começa a acessar níveis de consciência, você começa a acessar a paz interior. O que o duplo te traz é uma paz interior. É um senso de equilíbrio e adequação, equanimidade diante de tudo que nos é apresentado. Então é como se você olhasse para toda a matrix ilusória, né, para toda a ilusão, e não se identificasse tanto com aquilo mais. E a cada dia é muito impressionante a forma como essa conexão ela vai ocorrendo e como que isso transforma a sua realidade aqui, na 3D, muda. Gente, é impressionante, às vezes você lança uma ideia e fala assim, né, uma demanda, você fala assim, não, eu vou agora fazer, eu vou a caminho, né, eu tô escolhendo tal objetivo, tal foco, vou ter foco para mudar minha vida nesse sentido, eu vou fazer isso aqui, aí você pede pro duplo, fala, duplo, tô escolhendo isso aqui assim, né? Você vai lá, conversa com ele e põe na mão dele, entrega, fala, faça, seja feita a sua vontade, né? Gente, aí é como se você estivesse caminhando numa trilha, que eu vou acessar tal cachoeira, eu vou lá, tô fazendo uma trilha, eu tô indo para tal cachoeira e tal, tô a fim de ir lá tomar um banho, né, beber aquela água maravilhosa, experimentar aquele banho de cachoeira maravilhoso, e aí você tá andando, de repente, no meio do caminho, ocorrem coisas, situações, e que vão te desviando, não desviando de estar fazendo algo prazeroso, porque o que você tá buscando naquela cachoeira é um prazer, é uma paz, é um estar bem, né? Você tá buscando algo. Só que no meio do caminho ocorrem coisas, situações, você encontra, sei lá, uma pessoa, uma situação, e você acaba percebendo que você poderia ir para tal lugar que está próximo. São áreas de cachoeiras, né? São áreas das mais diversas ocorrências assim naturais, agradáveis e tudo. E de repente você começa a trilhar um outro caminho. E esse outro caminho, durante esse caminho, você tem certeza que esse caminho que você está fazendo é um caminho espetacular, que você não esperava por isso. E é exatamente assim que acontece na vida. E você percebe que é o duplo que vai te levando. Que ele está te mostrando algo, você escolheu algo. Mas dentro da sua finitude, dentro da sua... do seu nível de consciência que você está agora.
Mas ele vem te mostrando, fala assim, olha aqui, ele vem te trazendo, ele vai te levando por um outro caminho, que nem tanto você não está desviado totalmente, você está indo para uma área, talvez até de uma outra cachoeira, né? Mas que naquele momento você começa a perceber que esse outro caminho, ele está muito interessante, você está tendo uma conexão com esse novo caminho, você está tendo uma conexão mais profunda com aquela natureza, que aquele lugar puxa vida, você fala, eu não conhecia esse caminho, mas que lugar espetacular, eu saí para me encontrar, para entrar em contato com uma cachoeira espetacular, e eu estou entrando em contato com um caminho espetacular. E aí quando você vai chegando, quando você chega, né, vamos dizer assim, no ápice desse lugar, você fala, puxa vida, eu só poderia estar aqui, somente aqui, eu poderia estar aqui. É praticamente um milagre, você fala, uau, que coisa maravilhosa, magnífica estar aqui. E aí tudo acontece na sua vida e você fala, puxa vida, é esse caminho, eu não pensei nisso aqui, eu não sabia nem que tinha isso aqui. E eu acabei acessando. Como que eu acessei isso? Duplo quântico. O seu duplo te leva a isso. Mas para você ser guiado por ele, por esse caminho, você tem que estar conectado com ele, permitindo, né, ouvi-lo, permitindo que ele te mostre através de insights, né, através dessa percepção mais consciente. Ele te traz, ele te leva para aquele caminho, para aquele lugar que ele te traz algo grandioso que você jamais pensou, sonhou, acreditou que podia ser, estar, acessar na sua vida, no seu dia a dia, em todos os aspectos. Do grandioso, que para nós faz muita diferença, e até o pequenininho do seu dia a dia, mas é pequenininho mesmo. A coisa assim de você tá resolvendo uma parada física lá, você tá mexendo com uma obra, ou você tá fazendo na sua cozinha, criando um prato, fazendo uma comida, um bolo, o que for. Aí a realidade começa a se comunicar, a conversar com você. E a gente começa a ter dentro dessa possibilidade, você percebe que nós estamos apenas desconectados. Não é complicado. Na realidade é muito simples. Mas a mente, ela é um programa que vem para complicar, para trazer dificuldades, para criar dúvidas, tirar você da sua presença, dessa presença com o duplo, que é a sua essência, a sua consciência maior. Então, gente, quando a gente entra na frequência dessa conexão, essa energia, por exemplo, que está rolando aqui agora, eu tenho certeza que muitos de vocês estão percebendo, e quem for assistir vai perceber. E quem não tem conexão se desconecta. Sai da live ou não assiste. Dá para perceber a energia? É uma energia completamente maravilhosa, né? Ela é... Nossa, é difícil até de falar. É uma conexão mesmo. Transcende, né? Então, quando a sua vida começa, quando você tá no caminho, você tá conectado com o seu duplo, sua vida começa a transcender. Mas a transcender mesmo,
aquelas situações, aqueles conflitos, aquelas coisas assim. Você começa a achar os caminhos para poder... Não, as pessoas acham que elas vão conectar com o duplo e que vai fazer assim, ela nunca mais vai ter obstáculo, dificuldade, nada para resolver. Não, gente, a vida é dinâmica, né? Vamos sair desse infantilismo. Mas tudo que você já tinha, a bagagem que você já tinha, os conflitos que você já tinha, e aqueles que vão surgir no seu dia a dia, eles vão se dissolvendo, eles desaparecem. Aquilo tudo passa a não existir mais. Aquilo vai se desconectando. Então, pessoas, muitas vezes, que eram conflitos na sua vida, ou elas vão embora, ou elas mudam completamente a forma de lidar com você. Mas isso não é do nada, coisas acontecem. O legal que eu acho é que a narrativa do duplo é uma narrativa verdadeira. E a narrativa da Matrix, do sistema, ela não é verdadeira para nós. Te incomodou, sabe, te trouxe desconforto, uma informação, uma notícia e tudo, aquilo não é verdadeiro para você, chama o seu duplo para te mostrar o que é verdadeiro para você. Você começa a criar uma outra realidade. É aquela coisa assim, o joio vai para cá, o trigo vai para lá. E tá tudo certo. Não tem nada errado, não. O contexto da vida, quando a gente começa a achar que tá tudo errado, a gente faz errado a nossa vida. Nós somos isso, nós estamos vivendo nesse contexto. Aí se eu faço tudo de errado, se eu começo a brigar com tudo, entrar em conflito com tudo, eu vou criar um tremendo conflito dentro da minha vida. Não é você criar não é uma questão de julgamento, de você ficar lá na mente, blá, 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 a mente. Não, é consciência. Você tem consciência quando você olha, quando você vê o que está acontecendo no mundo, você percebe claramente que tem alguma coisa realmente sinistra, né? Interagindo com essa realidade, com esse mundo, mas com o consentimento de todas as pessoas envolvidas. É isso que vocês têm que entender. Está envolvido com os conflitos quem tá ligado na mente que tá conflitando. Tem que ter ressonância. Ressonância. Então, eu converso muito isso, tem uma amiga que eu converso muito isso com ela, a questão da ressonância. A gente fala, né, a questão assim, o quanto que as nossas vidas estão assim, vamos dizer, elas estão muito diferentes, né, do que está sendo noticiado, porque isso praticamente virou um vírus social, que tá tudo errado, que tá tudo ruim, que tá tudo terrível, que né, a vida é isso, negativou tudo. E quando a gente não compra isso, a gente começa a perceber, a gente dá aquela entradinha e depois fala, epa, é melhor eu ir me afastando, porque isso aqui não tá confortável, não tá leve para mim. Então não é verdadeiro para mim. Então eu vou viver o que é verdadeiro para mim. E dentro de viver esse verdadeiro para mim, eu encontro os caminhos. Aí as pessoas falam questão de sobrevivencialismo, questões de um monte de coisa, né? Medidas de equilíbrio e bom senso para se manter, né, a vida e tudo. Isso tudo vai sendo, quando você coloca isso, você pede para o seu duplo, né, quando você está em conexão com ele, para ele te mostrar o caminho, ele vai mostrar o caminho para você, porque para cada um é de um jeito. É lógico que existem medidas interessantes, e
são faladas assim, as pessoas que estão naquela condição, conectadas com aquela, que aquilo é verdadeiro para elas, vamos fazer, vamos tomar medidas, mas sem o medo. Se você entrou na frequência do medo, você já desconstruiu tudo. Porque o medo, ele te afasta. Você não tem como você se conectar com o duplo com medo. O medo te leva à conexão com os parasitas. Que a gente, né, é chamado de parasita. São seres que estão, assim, a disposição deles é de viverem através de você, da sua energia, da sua potência. Eles sabem, gente, nós estamos numa realidade onde os parasitas sabem muito mais de você do que você mesmo. É aquela turma do controle do governo, né, que tem esse programa todo, aí de repente eles te abordam e falam assim, olha aqui, ó, tudo. Você fala, nossa, isso tudo nem eu sabia. Que a minha vida financeira, que a minha vida, né, material estava nesse... sabe mais do que você. Mas sabe mais do que você porque você não está em posse de si. Mas isso eu estou trazendo assim, saber de você internamente, né? Não só aquilo que você tá... Porque a época que você lá atrás teve tal situação material, você tinha um interno. Agora é diferente, você já transformou internamente. E fica tudo diferente. Então aquilo que cabia para você há um tempo atrás, agora não cabe mais. E as pessoas às vezes são estáticas. Gente, de vez em quando abordo uma pessoa lá da minha vida, lá no passado, a pessoa vem falar comigo, a pessoa faz questionamento de coisas, quase que eu falo com a pessoa assim, sabe aquela Giselda que você conheceu? Você me desculpa, ela não existe. Posso me apresentar agora? Eu sou tal. Vamos começar, porque isso aí eu não consigo nem conectar. Porque isso, o que eu tô vivendo é o presente. Entende? Então isso tudo, né, eu tô trazendo para vocês hoje toda essa reflexão para que vocês percebam a importância da conexão com esse duplo. Esse workshop de domingo vai ser um dia bem auspicioso, espero, né? Pra gente poder estar trocando informações, abrindo um espaço, né? De conexão interna com esse duplo. Abrir esse novo espaço na nossa vida. Então, quem não assistiu essa live, assiste desde o início. Tá uma live muito conectada, né, com o duplo, porque estar conectado com a sua presença, estar conectado com você mesmo, né, estar nessa pegada significa que você está conectado com o seu duplo. E aí você pode abrir mão de um monte de parafernália que você aprendeu aí, tem aprendido, um monte de coisa que vão falando, né, de todos os seres, de extraterrestres, disso, daquilo, porque, gente, vamos resumir, vamos conectar com a essência, vamos nos conectar com o nosso duplo, que é realmente quem pode te, né, trazer um despertar mesmo, uma conexão interna, uma presença de si mesmo nessa realidade. Então, domingo agora eu espero vocês, eu espero que, né, quem tiver interesse, sentir no coração essa conexão, entrar em contato comigo para fazer a sua inscrição para domingo, tá bom?
conexão com duplo quântico, um workshop que vai começar às 10 horas da manhã e a gente vai se conectar muito, se divertir muito. Eu acredito que até lá para as 4, 5 horas da tarde já estejamos todos satisfeitos com tudo, né? Com toda a energia acessada, toda a consciência plena de estarmos conectados ou não com o nosso duplo, tá bom? Eu aguardo então vocês para fazerem as suas inscrições para quem realmente sentir esse chamado. Beijo grande e até a próxima live.